aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Arruda e eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais uma parte da nossa série sobre Visual Studio Team Services. Essa já é a terceira parte dessa nossa série, tá? E nessa parte nós vamos tratar sobre o processo de build dentro do VSTS. Nos últimos vídeos nós abordamos o processo de criação da sua conta no Visual Studio Team Services, de como você subir o seu primeiro repositório, de como você realizar os seus commits e também de como você pode trabalhar com os seus work items, com os seus backlogs dentro da ferramenta e integrar essas duas partes de um todo, unificando a ferramenta, trazendo confiança e rastreabilidade para o nosso processo, tá? Então, como eu já comentei no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o processo de build, compilação automática de nossa aplicação. Antes da gente seguir o vídeo, desce aqui um pouquinho a tela. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal e também clica no sininho para se manter atualizado com todas as nossas novidades aqui no canal, tá legal? Se você ainda não viu o primeiro vídeo, onde a gente fala sobre a criação da nossa conta e o repositório e a realização do nosso commit, assista o primeiro vídeo, o link está aqui na descrição. Se você ainda não assistiu o segundo vídeo sobre os backlogs, tarefas e tudo mais, o link também está aqui na descrição do vídeo. Assista esses dois vídeos, são muito importantes, tá? Para que você entenda todo o processo, para você ver onde nós chegamos aqui agora, tá? Bom, então vamos para a parte que interessa. Vamos aqui para o computador, dar uma olhadinha. Essa é aquela tela nossa inicial de quando a gente autentica, vocês já estão acostumados pelos outros dois vídeos, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Team Services. Esse, como vocês já bem conhecem, é o nosso dashboard. E hoje, como eu falei, nós vamos conhecer o processo de build e release. Então, vamos aqui no menu para builds e releases, tá? Aqui, ela vai listar, essa tela lista para nós as nossas builds já existentes, tá? Aqui vocês podem ver que eu já deixei uma build existente aqui, que eu quero falar dela para vocês também daqui a pouco. Mas nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês como nós vamos criar a nossa primeira build, tá legal? Então, nós temos já como base aquele nosso projeto, que nós criamos lá desde o primeiro vídeo, para trabalhar com ele. E vamos aqui então, clicar em New, para assim criarmos uma nova Build Definition. Nós temos alguns templates já padrão, como vocês podem ver aqui na tela, tá? Se você quiser fazer o processo de build de uma Universal Windows Platform, é aqui nessa tela que você vai estar configurando já. Ele já te traz um template bonitinho. Se você quer trabalhar com uma build do Visual Studio, é nessa segunda opção aqui que você trabalha. Aqui ele já te traz também os atalhos de template para build Xamarin, Android e iOS. E também para Xcode, tá? Já eu mostro para vocês um template empty para vermos outras opções, tá? Mas para facilitar a nossa vida, vamos utilizar aqui já o template Visual Studio, já que o nosso projeto foi criado no Visual Studio, né? Nada mais justo que se aproveitarmos desse template para facilitar a nossa vida. Então nós vamos aqui em Next. Aqui nós podemos selecionar o nosso repositório, tá? Então eu estou utilizando aqui o repositório que nós criamos desde o início. Nós podemos selecionar a branch que nós vamos realizar o processo de compilação. Nesse caso, estamos utilizando a Branch Master. Se você estiver trabalhando aí com uma estrutura de branches mais complexa, quiser criar processos de compilação para sua branch de desenvolvimento, sua branch de QA, ou qualquer estrutura outra que você criou, é possível, tá? Se você também observar aqui, ó, aqui na parte alta aqui da tela, nós podemos realizar builds de outras fontes que não sejam o Visual Studio Team Services. Para que isso? Imagina que você tem lá agora seu repositório no GitHub, mas você não quer sair dele por algum motivo você não pode migrar o seu repositório para o VSTS, enfim, não vou entrar em méritos disso. Mas você quer utilizar as ferramentas aqui do VSTS para build e release posteriormente. Você não precisa ficar preso ao seu repositório Git por causa disso, ter que migrar seu repositório para cá, por exemplo, ter que ficar replicando para cá. Não é necessário. Você consegue criar aqui esse link do GitHub com o seu repositório
e a cada commit que você fizer lá no GitHub, por exemplo, ele startar uma build aqui. É possível, tá? Isso funciona. Se vocês quiserem ver, eu posso fazer um vídeo depois disso mostrando para vocês. O mesmo funciona se você tiver um outro repositório Git que não seja no GitHub, que seja, por exemplo, no GitLab ou alguma outra fonte assim. E também para Subversion, se você tem um repositório SVN aí e quer utilizar o VSTS para suas builds, é possível você estar utilizando aqui também, tá? Bom, vamos clicar aqui agora em criar, para ele trazer para a gente a telinha. E tá aqui, essa é a carinha do nosso template de build. Se você já mexeu com TFS no passado, lá para sua versão 2010, 2012, por exemplo, ou anteriores, onde já tinham os templates de build, você deve ter notado uma diferença bem grande com essa tela aqui. Porque lá eram uns arquivos XAML gigantes para você alterar, para você customizar. Aqui não. Se você notar bem, ó, isso aqui são passos que nós podemos arrastar e trocar de ordem. Isso facilita muito a nossa vida para criar e customizar processos de build. Então, vamos fazer a nossa build funcionar desse nosso primeiro projeto, tá? Então aqui eu vou colocar o SLN da nossa aplicação para ele poder restaurar os pacotes do NuGet que estivermos utilizando no projeto, tá? Aqui, para Build Solution, eu vou colocar a solução, tá? A mesma coisa que eu fiz lá. Tá aqui a solution marcada. Aqui eu quero que, assim que ele compilar a aplicação, ele jogue todos os pacotes necessários para a pasta de output. Por exemplo, as páginas, não só as DLLs. Quero que ele jogue as páginas ASPX, os CS não, as DLLs eu já falei. O CSS e os outros arquivos referentes à nossa aplicação web. Então eu preciso passar um outro argumento. Deixa eu pegar o meu bloco de notas aqui na outra tela. Eu vou estar passando esse argumento aqui em MS-Build-Arguments. Para que ele faça isso que eu falei com vocês, ele vai pegar os arquivos ASPX, CSS, DLL, todos os necessários para que a nossa aplicação funcione e vai jogar no repositório de output, para que nós possamos trabalhar depois desse pacote num processo de implantação. Tá legal? Aqui é uma parte muito importante, tá? É a parte onde nós podemos executar os testes unitários da nossa aplicação. Então, se na sua aplicação você criou ela com testes, se você estiver seguindo algum template de teste, por exemplo, como TDD ou algumas outras coisas, que você tem que compilar os seus testes, é com esse passo que você vai fazer a execução deles, tá? Por isso ele está aqui. Então, nós vamos fazer a execução dele. Eu só vou mudar o comando aqui, porque como a gente customizou aquela pasta de saída lá no fundo, no início, eu preciso que o teste aqui enxergue nessa mesma pasta que nós customizamos. Então eu preciso vir aqui e mudar esse caminho. E é isso que eu vou fazer. Eu coloquei aqui esse Build Staging Directory, que é a partir da onde ele vai buscar os binários para executar os nossos testes, tá legal? Então, dessa parte é isso aqui. Nós temos os Publish Paths aqui, não vamos mexer em nada nesse momento. E aqui tem os copy files. Ele vai pegar esse passo, ele vai pegar os arquivos. Ele vai pegar os arquivos de compilação que ele gerou, as páginas, o CSS e tudo mais que ele gerou, e vai copiar isso para a pasta onde vai ser jogado no servidor. E para isso a gente precisa que ele pegue tudo certinho, né? Aqui nesse comando que está aqui de contents, ele está pegando apenas o conteúdo dentro da pasta bin. E não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer que ele pegue tudo. Então nós vamos mudar esse comando para ele pegar tudo que está lá dentro. Então eu quero que ele pegue asterístico, ponto asterístico. E aqui nós não vamos mexer em nada, tá? Que ele vai fazer o build e vai jogar para uma pasta interna dele denominada drop. Vamos salvar essa definição de build. Nós podemos colocar o nome que a gente quiser. Eu vou colocar build.net. Vou dar um OK aqui dentro.
Agora que já está salvo isso aqui, que a gente não vai perder, vamos dar uma olhadinha nas outras opções do nosso processo de build, tá legal? Então vamos aqui em opções. Em opções, nós podemos ter aqui essa opção de multiconfigurações, onde nós podemos rodar ela em plataformas distintas, em configurações, rodar builds em paralelo, tá? Vamos desmarcar isso aqui, marcar isso aqui para a gente ver. Olha, nós podemos aqui também criar um novo work item toda vez que a nossa build falhar, porque muitas das vezes se ela está falhando quer dizer que tem algum código quebrado aqui dentro, algum bug novo. Então nós vamos querer, por exemplo, criar aqui um bug. Ou nós podemos também mudar aqui, customizar o tipo de task que ele cria. Se nós quisermos que ele crie um backlog, que ele crie uma task, um caso de teste, por exemplo, é possível customizarmos por aqui. E também adicionarmos campos personalizados, tá legal? Tá vendo aqui? Ele já te dá o exemplo de como você tem que preencher esses campos personalizados para estar preenchendo a sua task lá no Visual Studio Team Service, beleza? Vamos desmarcar isso aqui. Você pode também habilitar scripts para execução auth, mas também não queremos isso agora. Aqui você tem as suas configurações de repositório. Você pode estar mudando o seu repositório nessa build, tá? Seguindo aquelas opções que nós comentamos agora há pouco aqui sobre GitHub, External Git Subversion. Nós podemos trocar aqui os nossos repositórios. Podemos colocar labels para a execução da build. Se a build for um sucesso, ou em todas as builds, nós podemos colocar labels para poder estar acompanhando isso. E algumas outras opções aqui dentro. Nós temos variáveis que nós podemos customizar aqui dentro também para seguir. E nós temos triggers também de execução. Caso você esteja trabalhando com Continuous Integration e você quer fazer build a cada check-in, você pode vir aqui e marcar isso aqui. O que isso aqui vai fazer? Toda vez que você fizer um commit no seu repositório, automaticamente o processo de build vai ser startado e vai se iniciar um novo processo de compilação. Seja ele com sucesso ou com erro, ele vai ser executado a cada compilação. E você pode colocar alguns parâmetros aqui para compilar a branch específica e tudo mais. Vamos desmarcar isso aqui. E nós também podemos agendar execuções de build, tá legal? Então imagina que você quer rodar um processo de build toda noite, apenas para acompanhar mesmo se está tudo certo, se não tem nada quebrando. Então é por aqui que você programa esse processo de build agendado para rolar nos dias e horários que você quer. E a mesma coisa, você pode selecionar as branches aqui dentro, tá? Nós temos essa parte de General, onde nós podemos configurar a fila de agentes que nós estamos utilizando, para caso ele seja agentes internos da nossa empresa ou agentes que estejam hospedados no Visual Studio Team Services, tá? Nós podemos aqui utilizar a autorização para a execução do processo, que nível de usuário vai ser utilizado. Aqui nós podemos customizar também o número da build, o formato dele. Toda vez que nós rodamos uma build, é gerado um nome com um ID único ali dela, né? Um nome e uma numeração. Isso a gente pode customizar aqui também. Se você quer que sua build chame build do Júlio com um número, é possível você customizar aqui. Se você vier aqui e preencher como build do Júlio e deixar o restante daqui dos campos como data, revision, por exemplo. E ainda isso você pode customizar, colocar seus campos próprios. Se você quer seguir uma nomenclatura de versão sua, por exemplo, versão 1.1.1.1, você consegue colocar isso aqui dentro, tá? Você consegue configurar a retenção, quanto tempo essas builds ficam armazenadas no servidor. E aqui você tem o histórico de alteração dessas builds. Quem mudou, quando fez a alteração, que alteração foi feita. Então a gente tem uma rastreabilidade disso aqui também, é bem legal, tá? Bom, agora que a gente já viu isso aqui, vamos dar uma olhadinha na build rodando. Eu não vou salvar essa alteração, porque foi uma alteração que eu fiz no nome aquela hora que a gente viu aqui. E ela não é necessária para esse processo, tá? Então aqui, nas minhas builds, deixa eu ainda ao mesmo que aparece tudo, porque como eu nunca rodei ainda, ela não vai aparecer como minha build. Então aqui em build.net,
eu vou enfileirar uma nova build, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai enfileirar uma nova build para uma nova execução, tá? Então, Query New Build, ele vai abrir uma telinha. Cadê a telinha? Aqui. Ele vai abrir essa telinha aqui, nos mostrando o agente onde vai ser executado. Nós podemos mudar isso, tá? Mas eu vou deixar no hosted mesmo, que é o agente hospedado no Visual Studio Team Services. Nós podemos selecionar um commit aqui dentro. Essas configurações eu vou deixar, mas se a aplicação está em debug, a configuração está em build release no projeto, a plataforma do projeto. Vamos dar um OK aqui. E aqui ele está agora nesse momento buscando um agente. Ó. Pode ver essa telinha vermelha aqui. Ih, já foi, que rápido. Ele estava buscando um agente lá no VSTS disponível para execução. E agora ele está se conectando a esse agente para iniciar o nosso processo de build aqui dentro, tá? Bom, pessoal, tá aqui, ó. Ele conseguiu já alocar um agente para execução desse processo e esse processo foi iniciado. Nós conseguimos acompanhar o que ele está fazendo aqui. Ele está clonando o nosso repositório pro agente, pro servidor do agente de build, e agora ele está executando a compilação da nossa aplicação. Ele vai realizar o vídeo da nossa aplicação dentro do Visual Studio dele interno lá, por linha de comando, como ele funciona bem. Depois ele vai executar os testes que nós configuramos, tá? E ele vai armazenar depois os binários na pasta interna dele do servidor, para que nós possamos utilizar depois num processo de deploy, por exemplo. Vamos ver aqui agora, ele está executando as tasks, tá? E quando eu terminar, a gente volta aqui de novo, tá? Bom, pessoal, agora aqui o processo de build foi concluído, tá? Com sucesso. Ele não teve erro nenhum durante o seu processo de execução, tá? Então aqui a aplicação foi para relembrar o que ele fez aqui dentro. O TFS iniciou o nosso agente, ele alocou lá na nuvem um agente livre. Então ele alocou esse agente, ele se conectou a esse agente, ele baixou o nosso repositório na máquina dele privada lá dentro, clonou o repositório inteiro. Ele restaurou os pacotes do NuGet que a gente tinha configurado para fazer isso. Ele realizou a compilação da nossa aplicação pelo Visual Studio. Ele realizou a validação dos testes se estavam ok. Depois ele copiou os arquivos para o servidor e concluiu. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela dele, tá? No dashboard dele, ver o que ele nos retorna de informação. Aqui no summary dele, ele traz a definição de build, o repositório que ele está usando, que versão do código, que é com esse commit mais novo, que o usuário solicitou, quando começou e quando terminou, tá? Então, se nós quisermos auditar quanto tempo demorou essa build, nós conseguimos auditar por aqui. Aqui são informações dele que ele avisou para a gente de possíveis erros, mas nada que atrapalhasse a execução da aplicação, são apenas warnings. Lógico que nós temos que tratar os warnings, mas, por exemplo, nesse caso aqui, ele está falando que ele não encontrou essa versão do Visual Studio no servidor para estar executando. Deixa eu mudar aqui mais para baixo a tela. Aqui também nós temos os work items que estão associados a essa versão. Lembra que no vídeo anterior nós falamos dos work items que nós criamos os nossos backlogs, que nós vinculamos os work items a o nosso código fonte, permitindo rastreabilidade? Essa mesma rastreabilidade se estende ao processo de build. Ou seja, dentro do nosso pacote que nós vamos mandar lá para a implantação, nós conseguimos garantir que aquelas alterações que nós queríamos, aquelas tarefas que nós queríamos, estão realmente dentro desse pacote. Por quê? Porque o VSTS garante para a gente, graças ao vínculo que nós realizamos lá com os nossos commits, que dentro desse pacote temos essa versão. E ele exibe aqui para a gente, tá? Para nós podermos auditar depois. E o mesmo é com os commits. Ele traz para a gente quais commits estão associados a essa alteração. Legal? Então, se tem N commits nessa build,
ele vai mostrar tudo aqui pra gente. E com um linkzinho aqui pra gente ver ela lá de perto. Então se você clicar no link da task, ele vai abrir a task. Se você clicar no link do commit, ele vai abrir aquela telinha lá do repositório de código-fonte, mostrando para você o que tem naquele commit, legal? Tem mais coisa interessante aqui. Vamos ver aqui a parte de test results. Lembra que nós configuramos aqueles passos de teste ali dentro para ele estar compilando? E nós vimos isso no processo de build, ele compilando testes. Então, aqui ele mostra pra gente os resultados de teste, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, nenhum teste falhou. Então, funcionou tudo bonitinho, passou. Se tivesse falhado algum dos testes, ele estaria mostrando aqui em fail de teste e mostraria a porcentagem de erros e daqueles que estão funcionando. Legal? Nós queríamos ver os artefatos aqui. Lembra que nós configuramos também as pastas para ele poder fazer o deploy? Então, essa é a pastinha. A gente pode baixar ela, mas não é necessário para a gente aqui. Então, vamos dar um explore. Ele vai exibir aqui para a gente, tá? Vou tomar um pouco de água. A garganta tá meio seca aqui já. Vamos expandir aqui. E tá aqui dentro. Ele copiou tudo para cá. Vamos expandir essa Publish Websites. A aplicação demo está aqui e toda a nossa aplicação está aqui dentro. Tudo que é necessário para ela funcionar, as páginas, as DLLs, estão todas aqui dentro. Então é só pegar esse pacote e implementar lá no nosso servidor para estar funcionando. Legal? Isso aqui é bem bacana, tá? Ele garante então, pelo de gato, ele garante então a integridade do nosso pacote, que ele está rodando 100%, que ele está compilando, que não tem código quebrado. Ele garante que os testes estão ok, porque imagina que você trabalha com testes, mas você não tem esse processo de compilação centralizado. Você pede para o seu desenvolvedor gerar uma versão do seu código para entrar em produção. O que pode acontecer? Pode acontecer do seu desenvolvedor não estar com código na última versão, pode acontecer do seu desenvolvedor estar com código quebrado, pode acontecer do seu desenvolvedor estar com teste quebrado e mesmo assim liberar o pacote. Pode acontecer do desenvolvedor simplesmente comentar os testes para passar. Aqui você vai evitar uma série de coisas. Se você tivesse validação de arquitetura também, aqui você poderia estar realizando essa validação para garantir que o seu time está seguindo o seu modelo de arquitetura, tá legal? Então você garante aí que a versão mais atualizada, sem quebrar, com todos os testes funcionando, vai ser a disponibilizada para produção. Legal? Então, basicamente é isso que o nosso processo de build faz. Nós podemos customizá-los mais. Vamos dar uma olhadinha, já que eu disse que nós íamos dar uma olhadinha nisso. Vamos aqui em build. Vamos criar um novo processo de build aqui, mas dessa vez vazio, só porque eu quero te mostrar os passos lá dentro, tá? Então aqui nós temos um processo de build em branco e nós vamos adicionar um step novo. Então nós temos esse catálogo de tarefas aqui dentro para estar sendo executado. Vocês podem ver que nós temos aqui task para o .NET Core, nós temos tasks para Android, temos tasks Ant, CMake, Gradle, Grant, Goop. Nós temos até mesmo integração com Jenkins aqui dentro, com Maven. Nós temos integração com MS Build, obviamente. Nós temos integração com Sonar, por exemplo. Sonar é uma ferramenta open source de qualidade de código. Nós podemos integrar ao nosso processo de build. Lá na 2PC hoje nós temos vários clientes que utilizam essa integração para analisar a qualidade do código deles, tá? Isso funciona muito bem. O pessoal de open source aí já usa há bastante tempo. Aqui nós temos o MS Build, Visual Studio Build, também as tasks do Xamarin, as tasks do Xcode. Nós temos outras coisas aqui, como utilitários, para rodar script batch, linha de comando, download do Jenkins, rodar PowerShell, rodar Shell Script em máquinas Linux, por exemplo, também a gente consegue. A parte dos testes aqui, tá? Temos N tarefas para teste. Para deploy também, ó, já temos muitas coisas para deploy em Azure, PowerShell se conectando em máquinas, o Visual Studio Mobile Center. Então temos uma infinidade aqui de possibilidades aqui dentro para configurar. E se nada daqui te atender, você pode ir para o Marketplace
e olhar se alguém já criou isso lá dentro, seja Microsoft ou outra empresa. Em último caso, você também pode criar suas próprias tarefas, tá? E você pode compartilhar com os outros aqui pelo Marketplace, tá? Então aqui, ó, nós temos integrações com Docker, Octopus, Rock App, Release Management, Git, FTP. Temos N aqui, ó, direto com Google Play. Temos muita coisa. App Store, por exemplo, também, para podermos fazer deploy direto na App Store. Para Slack, para fazer posts em Slack, tudo funciona muito bem. Lembrando que nós temos aqui também PowerShell, nós temos Shell Script, então você consegue fazer muita coisa com isso também, montando seus próprios scripts, tá? Uma outra coisa bacana que eu queria mostrar para vocês, se vocês prestaram atenção no vídeo até já devem saber o que é. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que o VSTS é multiplataforma, que ele não se fixa só em .NET. Você também deve ter notado isso nas tasks aqui agora há pouco. Nós podemos fazer builds de aplicação Java. Então, eu tenho aqui essa minha definição de build, chamada Java Build, tá? Que ela é uma aplicação Java de exemplo. Uma aplicação simplesinha, tá? Não tem nada nela direito. E ela está sendo realizado o processo de build dela com Maven dentro de um host Linux pelo VSTS. Então veja bem, é uma ferramenta da Microsoft em nuvem, repositório de código-fonte, gestão de tarefas, build e release. A ferramenta de DevOps da Microsoft, o stack de DevOps, ele funciona não só para .NET, mas funciona também para outras linguagens. Nesse caso aqui, por exemplo, um Java. E ele tem os agentes dele que rodam em Linux, tá? Então vamos enfileirar essa build aqui para você dar uma olhada. Aqui, ó, pode ver o host que ele está usando é um Linux Preview, tá? Eu poderia estar usando um Linux meu, que ele funciona. Eu consigo instalar um agente num Linux meu. Ele está em preview aqui porque agora a Microsoft está disponibilizando hosts de agentes em nuvem com Linux agora também. Isso é novidade, faz pouco tempo, tá? Até um bom tempo atrás só tínhamos hosts Windows na nuvem pela Microsoft. Para usar agentes Linux, nós tínhamos que criar isso em nossa própria infraestrutura para rodar esses agentes. Agora isso não é mais necessário. E então nós vamos executar esse processo de build aqui. Ele vai fazer a mesma coisa que o outro. Vai alocar um agente aqui. Ele está procurando um host disponível para a gente. Assim que ele encontrar, ele vai começar a compilação desse nossa aplicação, tá? Então assim que ele começar a gente volta. Bom pessoal, tá aqui. Ele já alocou esse agente pra gente. Ficou engraçado. Bom, ele já alocou esse agente e ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez na nossa aplicação .NET. Ele clonou o repositório. Agora ele tá vendo o arquivo POM do Maven e tá fazendo a recuperação dos repositórios para ele estar realizando a compilação e testes dessa aplicação. Isso aqui vai levar um tempinho e assim que terminar a gente volta aqui. Bom pessoal, tá aqui o nosso processo de build, ele foi concluído, tá? Ele já realizou a compilação, os testes e submeteu o pacote. Nós vamos dar uma olhadinha aqui agora. Bom, esse aqui tá um pouco mais limpo porque nós não tínhamos work items, tá? Não tem commits associados também porque eu já tinha feito outras compilações antes para testar se estava tudo funcionando direitinho. Nós temos aqui também os testes results da nossa aplicação. Porque essa nossa aplicação Java, ela continha testes, então o nosso processo de compilação também realizou esses testes e disponibiliza esses resultados na nossa dashboard para nós acompanharmos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos artefatos. Essa é a pasta drop e está aqui a aplicaçãozinha .war para que nós possamos realizar o deploy posteriormente. Legal? Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, recapitulando, nós vimos como configurar um processo de build. Nós vimos que esse processo de build ele é multiplataforma, não é unicamente para aplicações .NET, não é unicamente para aplicações Microsoft. Funciona também com outras linguagens, como Java, por exemplo, que foi no caso do exemplo aqui do vídeo. Nós vimos que podemos ter uma rastreabilidade muito grande, já que nós trabalhamos com um stack completo aqui dentro
Então, nossas tarefas e nossos commits são vinculados também ao nosso processo de build para nos trazer rastreabilidade e segurança no processo, tá? E no próximo vídeo nós veremos o processo de deploy da nossa aplicação automatizado. Nós vamos fazer o deploy dessa nossa aplicação ASP.NET aqui em um ambiente Azure, tá? Então, nós vamos pegar essa aplicação e fazer o deploy em ambientes Azure. Tudo isso com a ajuda do VSTS, com essa ferramenta que está aqui integrada para a gente, legal? Se você gostou desse vídeo, não esquece aí de curtir, tá? Se você ainda não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva no canal para se manter atualizado sempre, tá? Clica no sininho para receber todas as notificações e também não deixa de acessar o meu blog www.juliarruda.com.br. Mais uma coisa, se você é daqui da região de São José dos Campos, participa do nosso Meetup também, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, mas é só você procurar lá no site do Meetup, TI São José dos Campos, beleza? E a gente vai se encontrar em eventos aqui na cidade, se você participar. Então é isso, pessoal. Escreve aí nos comentários se vocês tiveram dúvidas, se tiverem alguma sugestão também para estar melhorando, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o processo de deploy da nossa aplicação, hein? Sugiro que vocês não percam esse vídeo e também convido os amigos para estar assistindo, não só o próximo, não só esse, mas também os anteriores, tá? E a gente se vê lá no próximo vídeo. Até mais, pessoal!